paz, meus queridos, bom dia. Mais um momento de devocional, mais um momento em que entramos em comunhão com nosso Pai e que sabemos com certeza de que Ele nos dará força, coragem, discernimento diante de qualquer situação que surgir em nossa frente. Por momentos podem surgir ventos fortes que podem até nos sacudir, mas jamais vão nos derrubar. Existem momentos em nossas vidas que os acontecimentos às vezes estão contra nós. E é aí que nós entramos em conflito com a nossa própria fé, dizendo acreditar em Deus, ter depositado toda a nossa confiança nele, mas que tudo parece estar acontecendo exatamente o contrário do que era para acontecer. E é por isso que nós precisamos sim segurar nossa fé, alicerçada no centro da vontade de Deus, sabendo que em qualquer situação Ele estará conosco. Pois é exatamente nesse momento, muitos desistem diante de uma atmosfera diferente, diante de problemas que podem sobrevir nessa caminhada cristã, mas nós devemos ter discernimento espiritual, porque nós estamos sendo preparados para o céu. Essa nossa caminhada é um momento, um processo de preparação, e nós não podemos mais ser arrastados para lá e para cá por certos tipos de ventos, meus amados. Nós já precisamos ter claro que em tudo Deus está conosco. E a palavra de Deus fala exatamente sobre isso. E diz assim em Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. É nesse momento de adversidade que a fé de uma pessoa é conhecida pelas reações dela. A fé de uma pessoa é conhecida pela sua disposição na obra do Senhor e também é conhecida diante das dificuldades, diante das tempestades, diante dos ventos que de repente sobrevêm na nossa caminhada. Note, às vezes nós olhamos para uma pessoa e logo nós dizemos: essa sim é forte, ela é segura, ela é firme, ela é de confiança. Seria bom mesmo que fosse assim, que todas as pessoas fossem realmente fortes, seguras, felizes, destemidas, como muitos até gostam de aparentar. Mas quando vêm as adversidades, quando vêm as dificuldades e os problemas mais angustiantes, é que podemos realmente constatar isso. E a maioria das pessoas, nós podemos perceber, logo deixam transparecer as suas reais fragilidades. Nas primeiras dificuldades espirituais, logo aparecem as incertezas, os temores, as ansiedades, porque com certeza são nesses momentos que os sentimentos brotam. Uma morte, um acidente, uma dificuldade, uma doença, um divórcio, um problema financeiro. Portanto, meus queridos, quando as lutas, as provações e as tentações batem na nossa porta, acabam denunciando muitas vezes quem eu e você somos. Muitas vezes nós aparentávamos ser fortes, seguros, felizes e destemidos. Porém, nos primeiros ventos que surgem,
nós já nos desestabilizamos completamente e mostramos realmente como nós somos. Assim como lá no passado o povo de Israel mostrou. Por isso que o texto que nós lemos em Eclesiastes 11:5 fala que não sabemos qual é o caminho do vento. Não sabemos o caminho do vento, nem como se formos ossos no ventre da mulher grávida. Assim também não sabemos quais as obras de Deus. Ele que faz todas as coisas. Na verdade, isso significa que certos atos de Deus são totalmente inexplicáveis. Ali nós percebemos que até alguns frutos com os ventos podem cair. Mas nossas raízes em Deus manterão a gente firme, de pé. Lembre-se, Deus não te chamou para te abandonar no meio do processo. Em Isaías 43:2 ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, tu não te submergirá. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Às vezes, nós estamos passando por um lugar onde houve um temporal terrível e aí nós contamos dezenas de árvores caídas, porém nós percebemos que lá no meio as palmeiras permanecem de pé. De fato, as palmeiras, por serem mais flexíveis, elas podem se dobrar com a força do vento, mas dificilmente elas se quebram ou caem. Assim também precisa ser a nossa vida espiritual. Diante dos ventos da adversidade que vêm, eles podem até nos sacudir, mas jamais poderão nos derrubar, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Se você andar com Deus, e eu sei que você quer isso, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, buscando mais profundidade no seu relacionamento com o Senhor, buscando uma comunhão sincera na igreja, a sua vida se tornará mais resistente e flexível. As dificuldades sim vão soprar forte. Alguns frutos podem até cair, mas as suas raízes vão permanecer firmes, alicerçadas no Senhor e de pé. A promessa de Deus é muito clara. Em qualquer situação, por pior que seja, o Senhor estará contigo. Os seus não te submergirão, ao passar pelo fogo não te queimarás. As lutas virão com intensidade absurda, todavia o Senhor dos exércitos de anjos guardará a tua vida, a tua família, os teus negócios, a tua saúde. Aleluia! Receba essa palavra, tome posse, não duvide mais e firme suas raízes somente em Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar nas suas emoções, no seu caráter. E assim ele vai tornar você resistente às tentações, vai fortalecer a sua fé. O que são as lutas diante do nosso Deus? Levante-se. Chega de curvar a cabeça para tudo. Você não vai cair e esse vento vai passar. Isaías 40:29 nos diz: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Meu amado, a Bíblia está repleta de promessas. Então, quando vierem as lutas, as provações e as tentações e vierem bater na sua porta,
Não desista. Não caia. Não esmoreça. Não desista. Nós sabemos o Deus que nós temos crido. Nós sabemos em quem nós podemos confiar. Meus amados, é muito sério isso. Nós temos que pensar, nós temos que repensar o nosso caminhar com o Senhor. Será que diante de qualquer dificuldade nós vamos nos prostrar para a dificuldade? Ou nós vamos elevar os nossos olhos ao Senhor e saber que de lá virá o nosso socorro? Mas a incapacidade do ser humano em querer conhecer as obras, os projetos, os planos e as ações de Deus muitas vezes não passam de uma insensatez ou loucura. E você sabe por quê? Porque tudo isso que provém de Deus está acima da nossa capacidade humana de compreender e de querer explicar os desígnios do Deus. Para nós, basta crer, confiar, depositar nossa confiança no Senhor. Saibam que muitos ventos sopram. Muitos ventos podem nos balançar para lá e para cá, mas nós permanecemos firmes, porque o Senhor estará conosco. Mesmo quando surgem esses ventos no sentido bíblico, em que nós estamos nos referindo a contrariedades, aos problemas que surgem em nossa caminhada, nós temos que ficar firmes. Pois qualquer que seja o tipo de vento que sobrevenha na nossa caminhada cristã, nós não devemos nos deixar abater e nem podemos perder a determinação de prosseguir para o alvo que é Jesus. O apóstolo Paulo já fala sobre isso. Muitas vezes nós sabemos e precisamos ter o entendimento de que muitos desses ventos causam estragos, prejuízos. Mas se nós não tivermos discernimento espiritual, não iremos detectar os ventos que são benéficos em nossa trajetória cristã. Há ventos que vêm para colocar as coisas no seu devido lugar. Queridos, nós precisamos entender que ventos fortes também ajustam rotas. Às vezes Deus sopra o vento forte para nos direcionar ou para trazer de volta ao nosso propósito. Aquilo que para você pode ser uma bagunça, um emaranhado de coisas que você não conhece, é apenas Deus colocando tudo no seu devido lugar. Pode ter saído do seu controle, mas jamais saiu do controle de Deus. Jamais. As situações adversas vêm como vento contrário em nossas vidas, fazendo muitas vezes com que nós percamos as esperanças e até desacreditemos das promessas do Senhor. Mas se estivermos com as nossas raízes firmes na palavra de Deus e numa comunhão íntima com o Senhor, nós vamos passar por essas tempestades, sabendo que logo após um dia lindo de calmaria está esperando por nós. Mas só quem realmente está alicerçado na palavra do Senhor sabe que depois de um dia de agitação, ventos fortes, tempestades, virá um dia de calma, de sol, onde tudo estará no seu devido lugar. Por isso, meu amado, cada dia mais, alicerce-se na palavra, na oração, na adoração. Seja um verdadeiro adorador.
tenha em sua vida um estilo de vida de adorador, um estilo de vida que em todas suas atitudes demonstrem as qualidades de Cristo e jamais haverá falta de fé, insegurança, medo de cair e desistir, pois você crê no que o Senhor te falou e crê no Deus que você serve e terá forças para continuar a sua caminhada. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.